Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: 2021 começa com preços em alta para a soja e o milho. Problemas de safra e aumento do consumo explicam a disparada das cotações, que sinaliza mais um bom ano para os produtores. No Espírito Santo, uma propriedade rural se transforma em escola de sustentabilidade. Construção de aquecedores, desidratadores e fogões solares estão entre as técnicas que se pode aprender por lá. E você vai ver também. A produção de café neste ano pode ter queda de até 30%, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento. As cotações da soja e do milho dispararam nos primeiros dias do ano. Isso depois de terem registrado marcas recordes em 2020. Em novembro, a soja teve as maiores cotações em 4 anos, mas as marcas foram superadas no início de 2021. Para os especialistas, isso pode significar mais um bom ano para os agricultores brasileiros. No sudeste do estado de São Paulo, em Capão Bonito, a 230 quilômetros da capital, um oceano verde de soja domina a paisagem. Uma história que começou pelas mãos de produtores como o Sidney. Capão Bonito tem um clima bastante favorável e a soja se adaptou muito bem à nossa região. Ela não é tradicionalmente produtora de soja, isso é recente, coisa de 20 anos atrás, que iniciou o cultivo de soja na região, o desenvolvimento da cultura da soja na região, em função de problemas que nós tivemos com a cultura do feijão, que era bastante tradicional na década de 70, 80. Hoje, a soja ocupa 100 mil hectares no município, o equivalente a 100 mil campos de futebol. A região é conhecida como Mini Mato Grosso. Em todo o estado, a área plantada passa de 1 milhão de hectares, segundo o Instituto de Economia Agropecuária da Secretaria Estadual da Agricultura. A soja já existe no estado de São Paulo há muitos anos. Aquela região da Mogiana, por exemplo, tem soja há décadas, né? Eu plantei soja aqui na minha fazenda em 1971 pela primeira vez, né? Com o quê? Com rotação da produção de cana. E esse processo cresceu muito. Hoje, as usinas, produtores de cana no estado inteirinho e de outros estados vizinhos também, estão plantando muita soja na renovação dos canaviais. A colheita vai começar e os produtores estão animados. Nas terras do Sidney, a produtividade é de 74 sacas por hectare, bem acima da média nacional, que chegou a 55 sacas por hectare, de acordo com o SESB, Comitê Estratégico Soja Brasil. Nos últimos 10 anos, a produtividade da soja no país cresceu quase 6%. Se a previsão se confirmar, será mais uma safra positiva para os agricultores paulistas. A safra de 19-20 ela foi muito boa para nós aqui na região. É claro que cada micro-região tem as suas particularidades, período de seca, enfim, mas uma média foi uma boa produtividade, o preço também foi bom. E a perspectiva para essa nossa safra de 2021 ela é muito boa. Os preços estão historicamente bons, a demanda mundial é muito forte para a soja. Então, quer dizer que a perspectiva para a cultura da soja em si, nesse próximo ano, para 2022, é muito boa. O tamanho dessas plantas mostra o sucesso da atual safra de soja em São Paulo. Um exemplo do bom momento do produto nas principais regiões produtoras do Brasil. Bom para quem produz, bom para a economia, bom para o país. Um estudo realizado por uma consultoria de análise de mercado apontou que os ganhos com a soja no ano passado superaram os do Ibovespa. Ela acumulou valorização de 29%, contra 6% do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Segundo o estudo, a safra menor nos Estados Unidos, problemas climáticos na América do Sul, o atraso no plantio no Brasil e o apetite chinês criaram um ambiente perfeito. O cenário se refletiu nos números da balança comercial. A soja rendeu 35 bilhões de dólares no ano passado, o segundo melhor desempenho da história, de acordo com o Ministério da Agricultura.
o Brasil exportou pouco mais de 100 milhões de toneladas. Adicionalmente aos preços que subiram bastante, o dólar ficou num patamar muito elevado que para o Brasil e para os produtores daqui, que são grandes exportadores, isso sem dúvida nenhuma juntou-se aos preços elevados. Então você teve de um lado preços no mercado internacional em alta, com um dólar acima de R$5 ao longo de praticamente todo o ano de 2020. Então esses dois fatores para o agronegócio brasileiro foi muito positivo. Para a safra atual, a previsão é colher pouco mais de 127 milhões de toneladas, conforme a Associação Brasileira dos Produtores de Soja. Se o número for confirmado, será um recorde, mesmo com a redução da estimativa inicial. Os preços devem continuar em alta. Na Bolsa de Chicago, principal centro de negociação do produto, as cotações dispararam após a divulgação dos boletins do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os documentos mostraram uma baixa na produção norte-americana, que enfrenta uma disputa intensa de espaço com o milho. Apesar do cenário positivo para o Brasil, o ex-ministro da Agricultura faz um alerta. Tem 3 fatores que podem turvar um pouco esse horizonte. O primeiro fator é o clima. A soja foi plantada com um pouco de atraso em 2020, porque faltou chuva em setembro, outubro, e foi plantada um pouco tarde, o que pode encurtar o ciclo. O segundo tema é câmbio. Nós plantamos a soja em outubro, novembro do ano passado, a um câmbio de mais de R$5, de 20, 30, R$5,40 reais por dólar. E vamos colher em que câmbio? E o terceiro tema é a China. Você diz, olha, 2021 depende de 3 Cs: clima, câmbio e China. Mas mesmo em relação a estes fatores, seria necessária uma mudança radical para causar prejuízo aos agricultores. No que depender da demanda, eles podem ficar tranquilos. A China não dá sinais de que vai parar de comprar soja, nem milho. A China precisa se abastecer internamente de soja e milho para alimentar o plantel de aves e suínos dela, que nos últimos anos teve um problema sanitário muito grave e ela foi obrigada a matar uma parte muito grande do seu plantel de suínos. Como eles tiveram que fazer esse abate muito grande, essa recomposição está acontecendo num nível de profissionalismo muito mais elevado do que era. Ao se profissionalizar, você automaticamente passa a demandar mais alimento para esses animais, porque eles começam a reproduzir mais, começam a gerar muito mais produção interna lá na China. Às vésperas da colheita, produtores já estão de olho na lavoura do milho. Em muitas áreas, ele ocupa as terras durante a entre-safra da soja. É o caso de Capão Bonito. O tempo para o plantio é curto, já que o calendário atrasou, ameaçando até inviabilizar a plantação em alguns lugares. Mas vale a pena correr. A perspectiva para o milho safrinha também é muito boa em função de mercado, em função de preços históricos. Então, seguramente o agricultor ele vai arriscar um pouco mais na questão do plantio. Ele vai avançar um pouco mais no plantio em função dessa questão da perspectiva do mercado, né? Mas em algumas áreas houve um atraso no plantio em função da falta de chuvas, mas eu acho que ela vai ser compensada por essa iniciativa do agricultor de plantar um pouco mais para arriscar no mercado. Faz todo o sentido. Assim como a soja, o milho registrou um bom desempenho no ano passado, superando também o Ibovespa. E já no início deste ano, as cotações voltaram a subir. Em janeiro do ano passado, um saco de milho valia R$51. Esse ano vale R$84. Quer dizer, um aumento de quase 60%. É espetacular. E veio para ficar esse aumento, por várias razões. Primeiro, porque o mercado é demandante no mundo todo. Segundo, porque com um câmbio como nós estamos hoje vivendo de novo, é importante exportar. É favorável a exportação de milho, uma remuneração espetacular. Aliás, a soja também, imagina só. A soja, em janeiro do ano passado, valia R$83. 83 já era um preço espetacular. Esse ano é 166. O dobro do ano passado, em reais, tá certo? Então, tanto soja como milho
tem uma expectativa de exportação espetacular. Você vai ver ainda nesta edição como construir seu próprio aquecedor de água, desidratador de alimentos e fogão, tudo usando o sol como fonte de energia. As respostas estão em uma propriedade transformada em escola de sustentabilidade. E a seguir, as notícias do campo. Depois do adiamento por tempo indeterminado, a Secretaria de Agricultura do Estado de Rondônia decidiu retomar a 9ª edição da Rondônia Rural Show. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. A produção de café neste ano pode ter queda de até 30%, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento. Em seu primeiro levantamento sobre a temporada, a Conab prevê que a safra de café 2021 deve ficar entre 44 milhões e 50 milhões de sacas de 60 quilos, o que representaria queda entre 21,4% e 30,5% na comparação com o ano passado. Segundo o relatório da estatal, o desempenho é motivado por problemas climáticos e a bienalidade negativa da variedade arábica. Depois do adiamento por tempo indeterminado, a Secretaria de Agricultura do Estado de Rondônia decidiu retomar a 9ª edição da Rondônia Rural Show. Deu nova data e os preparativos foram iniciados. O evento estava cancelado devido à pandemia do novo coronavírus. Mais de 2 milhões de reais destinados ao evento foram remanejados para a Secretaria de Estado da Saúde para fortalecer as ações de combate ao vírus. Agora, com a volta, o evento está previsto para acontecer entre os dias 25 e 29 de maio de 2021 no Centro Tecnológico Vandeci Hack, na cidade de Ji, Paraná. A Rondônia Rural Show é a maior feira do agronegócio realizada na região norte do país. Traz rodadas de negócios para pequenos, médios e grandes produtores, novas tecnologias e facilitação de acesso a linhas de créditos para a agricultura familiar, além de expor, valorizar e internacionalizar a agroindústria. No ano que vem devem participar mais de 500 expositores, 1.000 agroindústrias e cerca de 30 agentes financeiros entre bancos e cooperativas, além de órgãos governamentais voltados ao desenvolvimento do agro. Em 2019, a feira rendeu mais de 700 milhões de reais e recebeu cerca de 120 mil visitantes. A 23ª edição da Tecnoagro foi a última feira tecnológica presencial do Brasil no início da pandemia da Covid-19. E a 24ª poderá ser a primeira do pós-pandemia ou durante ela. A Fundação Chapadão conseguiu a autorização para sua realização com a presença do público, junto ao Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus Covid-19. Em outubro de 2020, a Fundação Chapadão antecipou-se e encaminhou o ofício para o comitê solicitando a autorização, justificando que a resposta deveria ser dada para que houvesse tempo hábil para a plantação das culturas de demonstração dos estandes das empresas parceiras. Junto ao ofício da Fundação Chapadão, encaminhou seu protocolo de segurança, um plano de contingência para o coronavírus, que ao ser analisado, o comitê autorizou a realização da Tecnoagro 2021 com a presença do público. Houve uma ressalva. Caso ocorra nova onda de contaminação pelo Covid-19, o plano de segurança deverá ser adaptado pela realidade do momento. O evento Tecnoagro é uma feira com mais de 60 expositores de inovação e tecnologia agropecuária, o qual possibilita a interação com produtores, pesquisadores, consultores técnicos, professores, estudantes, poder público e a sociedade como um todo, trazendo o que há de mais atual em tendências para o setor agropecuário. Desde a autorização do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, a Fundação Chapadão vem credenciando as empresas parceiras e outras que pretendam instalar seus estandes para demonstrações de produtos e serviços na Tecnoagro 2021, a sua 24ª edição, que ocorre em 2 dias, 10 e 11 de março de 2021, em Chapadão do Sul. A seguir você vai ver uma propriedade rural onde tudo é voltado para ensinar técnicas de sustentabilidade. Dá para aprender a construir até um fogão solar. Nós voltamos já.
propriedade rural no Espírito Santo foi transformada num centro de desenvolvimento sustentável e lá são apresentados equipamentos para ajudar na sustentabilidade das propriedades rurais, desde aquecedores solares até desidratadores de alimentos e um fogão solar. Muita gente visita o lugar para conhecer essas soluções e implantar nas suas propriedades. Guaçuvirá, seja bem-vindo. Guarde bem este nome. É mais que uma fazenda, é um exemplo de preservação ambiental. Nós estamos em Venda Nova do Imigrante, que é uma cidade do interior do estado do Espírito Santo, em uma comunidade chamada São José do Alto Viçosa. A ideia assim, de ter uma área sustentável, com práticas que não agridem o meio ambiente, foi sonhada lá em 1970, por um argentino chamado Júlio Duenas. Porém, ele não conseguiu colocar em prática lá nos anos 70. Ele tinha alguns interesses em disseminar aquilo com a comunidade dele, porém a Argentina estava sofrendo uma ditadura militar. Então ele foi obrigado a ter que largar os sonhos dele de lado. Visto isso, ele veio para o Brasil tentar construir aquilo novamente. Aí ele conheceu várias pessoas aqui no Espírito Santo que tinham interesse em comum. No início eram centenas de pessoas. Elas partilharam desse interesse e foram colocar a mão na massa. Encontraram essa propriedade aqui no interior do estado, que estava com um valor muito acessível para ser comprada, porque aqui o agricultor, dono do terreno, ele tinha cortado as árvores para fazer carvão, as nascentes estavam assoreadas, existia pasto para gado e a agricultura que era plantada não tinha rotação, era sempre a mesma ano após ano e isso fez com que o solo ficasse doente. O Júlio viajou muito, conheceu gente do mundo inteiro. Aonde ele ia, ele trazia uma ideia e realizava aqui no Guaçuvirá. Não sozinho, mas com a ajuda de vários voluntários. O Lucas é hoje voluntário no projeto, mas já passou por todas as áreas, por isso conhece tão bem as histórias deste lugar. Seu Júlio faleceu em 2013, aos 76 anos, mas o seu ideal de unir agricultura e sustentabilidade está presente por toda a propriedade. São 12 alqueires muito bem aproveitados. A energia de todo o Guaçuvirá vem do sol. Os raios são captados pelas placas solares e transformados em luz elétrica. O centro de visitantes foi todo construído com doações. Telhas, janelas, portas, tudo reaproveitado. Mas a genialidade do fundador do Guaçuvirá vai além da nossa imaginação. Com objetos simples, ele criou um aquecedor de água solar. Geralmente as pessoas podem utilizar eles em cima do telhado de casa, que é muito simples de fazer, que é com garrafa PET, um cano preto e uma caixa térmica que pode ser reutilizada. Tá lá em casa, deu um quebradinho, sujou, pode estar reaproveitando para esse protótipo aqui. O que ele vai fazer? Ele vai aquecer a água com os raios solares. Os raios solares vão atingir essas garrafas PETs e vai funcionar como se fosse um isolante térmico, uma estufinha, que vai manter o calor ali reservado por mais tempo. Essas mangueiras que passam dentro desse cano, ele também tem a cor preta porque ele vai conseguir manter o calor ali dentro por mais tempo. E a água gelada que passa dentro desses canos, que vem da nascente, é aquecida com esses raios solares, que vai ficar mais leve, menos densa. Então essa água quente ela vai ser empurrada por essa água gelada até essa caixinha de isopor que fica em cima. Assim, toda vez que a gente abrir a torneirinha, a água que sair vai ser a quente. Qualquer propriedade que tiver raios solares atingindo a superfície pode ser utilizada. E as invenções não param por aí. O sol é também fonte de inspiração para outros experimentos. Um deles é este aqui. Você tem ideia do que seja? Bom, olhando assim, parece uma grande parabólica metalizada, mas na verdade é um fogão solar. Isso mesmo, um fogão. E frita até ovo, olha só. E aí você me pergunta, quanto tempo levaria para fritar um ovo num fogão como esse? A resposta é simples. O dobro do tempo que levaria num fogão convencional. Se no fogão convencional a gente gasta entre 2 e 3 minutos para fritar um ovo, aqui levaria entre 4 e 6 minutos. E o melhor, o fogão ele é móvel, e ele busca os raios solares. Este aqui é um desidratador de alimentos solar. É uma caixa de alumínio com uma tampa de vidro e uma grade.
Você coloca o alimento aqui, pode ser banana, pode ser tomate, fecha a tampa e o alimento vai ser desidratado. Quanto tempo dura para desidratar um alimento solar? Hoje eu estou cheio de pergunta, não é mesmo? Um dia. Um dia você consegue desidratar uma banana, por exemplo. A primeira reação é de susto. Como assim tão simples? Desidratar um alimento, então é assim que funciona? Essa é a primeira reação. A segunda é como que faz? Quero levar para minha casa. Então aí a gente já ganha o nosso dia. Já vimos que essa ideia de sustentabilidade, de reutilizar um material que ia ser descartado, deu certo. Então essas pessoas elas ficam fascinadas, levam para casa. A gente tem relatos de pessoas que têm desidratador de alimento em casa, fogão solar, roda hidráulica, aquecedor de água, que tudo eles aprenderam aqui e levaram para casa. Eu lhes apresento o Opasca. Opasca? Uma máquina que foi desenvolvida com peças de 2 carros, o Opala e o Fusca, que o Júlio pegou esses carros que estavam abandonados e reutilizou as peças para fazer essa máquina. A engenhoca funciona direitinho, olha só. E ajuda na composteira da propriedade. Ele tritura esse composto que fica ali na leira, essa máquina vai girando sozinha, a gente só tem que monitorar ela. Ela termina de triturar, a gente volta com ela para ir triturando o composto de novo. Depois que esse composto estiver bem triturado, a gente traz aqui para o minhocário, onde as minhocas californianas vão consumir esse composto para no final a gente ter o humus. A composteira e o minhocário são muito importantes porque eles reutilizam, dão um reuso à matéria-prima que ia ser descartada na fazenda, do pequeno agricultor, que seria o resto da agricultura dele. Feijão, milho, café e também o que sobra ali, os dejetos dos animais, que são reutilizados nesses compostos. Eles vão ser reutilizados na horta, substituindo o adubo químico, até mesmo nutrindo a necessidade de um agrotóxico em um sistema orgânico de agricultura. Mas o grande tesouro do Guaçuvirá ainda está por vir. Toda a água que abastece a propriedade vem de 4 nascentes. Esta aqui é uma delas. E esta água é usada tanto para consumo, abastecimento e irrigação. Poder tomar água assim direto da fonte é um privilégio. Nascentes protegidas, bem diferente de anos atrás. Aqui a gente tinha carvoarias, que as árvores que eram extraídas desse terreno, elas eram queimadas aqui para a fabricação do carvão. Depois que o Júlio e os amigos adquiriram a propriedade, deixaram ela descansar, removeram a carvoaria, aí a floresta surgiu sozinha. Outra riqueza é a mata preservada. Você já percebeu que eu estou no meio de uma floresta, não é mesmo? Mas nada disso existia décadas atrás. Toda esta área aqui era uma grande área de pasto, uma área desmatada, que foi reflorestada ao longo dos anos. Por isso, Guaçuvirá, essa propriedade, se transformou num centro de educação ambiental e recebe crianças e estudantes de todo o Espírito Santo. E muitas das espécies presentes aqui estão identificadas. Esta árvore aqui, por exemplo, é uma erva mate. Essa identificação serve para educar e também para ajudar na preservação do meio ambiente. O IEMA ele tombou o Guaçuvirá como Centro de Educação Ambiental do Espírito Santo, existem 8 atualmente, e foi visto os trabalhos que o Júlio e seus amigos estavam fazendo aqui na propriedade, que ganhou grande reconhecimento estadual, a nível até nacional, e aí com isso o IEMA veio conhecer o projeto e nos deu o título. Foram centenas de pessoas de todo o Brasil, de todo lugar, escolas, instituições privadas que vieram, cada um com um pouquinho de mudas e foi reflorestando aos pouquinhos, até ter essa dimensão que a gente tem hoje. Quando não há espaço para reflorestar aqui, o Guaçuvirá busca outras áreas de sítios vizinhos que também trabalham com essa pegada, para a gente estar levando esses turistas, essas escolas para estar reflorestando. O resultado de tanto esforço está aí, pintado nas árvores. A gente tem aqui no Guaçuvirá centenas de líquens espalhados por todas as árvores, líquens laranjas, brancos, verdes e o mais importante, o vermelho, que esse vermelho é o indicador mais natural possível que há baixa quantidade de poluição no ar ou nenhuma. Ele é um indicador aéreo, o melhor que a gente tem hoje falando de forma natural.
Hoje o produtor ele tem a consciência que ele precisa preservar a nascente, que precisa de ter uma área ali de APPs, área de preservação permanente ao redor dessa nascente, para que ele também tenha o lucro dele, né? Que os vegetais possam ser irrigados, que ele nunca falte água na sua casa. Então eles têm essa preocupação, eles vêm aqui descobrir como que a gente faz. E a gente entrega a receitinha para eles, eles vão lá e multiplicam o mundo afora. Não tem segredo. Não tem segredo. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.